Irmãos, vamos abrir a palavra. Deixa eu sentar aqui. Hoje a gente tem um aniversário, né? Então eu quero ser assim, o mais sucinto possível, para a gente ter bastante tempo de comunhão e desfrutar dessa alegria com o nosso irmão Juarez. Antes da gente ir para o texto, quero só fazer uma citação que se encontra em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, do verso 40 até o 42. Só uma citação. Diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Essa é uma das muitas verdades perdidas na vida da igreja. Que nós somos um com o Senhor. Estamos unidos a Ele. Então nós não sabemos que dia que é o dia do aniversário de Jesus, não é verdade? Mas nós sabemos o dia que é o aniversário de Juarez. E o Juarez está em Jesus também. E o texto está dizendo aqui que quando nós recebemos o irmão, nós recebemos o Senhor. Ou quando nós honramos o irmão, nós honramos o Senhor. Ou quando nós damos até um copo de água para um discípulo do Senhor, nós temos recompensa. Ou seja, o Senhor já está ensinando aqui os seus discípulos a grandeza que é a realidade da vida do corpo de Cristo. E assim, eu desejo de todo o meu coração, sabe, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, para que a gente enxergue o que significa uma vida corporativa e a gente desfrute dessa realidade de honrar o Senhor. Honrar o Senhor nas nossas reuniões, honrar o Senhor servindo nossos irmãos, honrar o Senhor com aquilo que o Senhor nos tem dado, honrar o Senhor com as nossas ofertas, honrar o Senhor deixando às vezes o nosso trabalho e fazer uma visita para um irmão, honrar o Senhor, sabe, sempre se lembrando das lutas que os nossos irmãos têm travado e orado por eles, honrar o Senhor com nossos filhos, preparando uma nova geração para o Senhor, sabe, criar os nossos filhos com esse intuito, né? Porque hoje a gente cria engenheiro, médico, né? O que mais que a gente cria? Jogador de futebol, arquiteto. Mas quantos missionários nós estamos criando? Que nós estamos treinando eles agora para eles passar necessidade, para eles atravessar o oceano, ir lá para a Índia, ganhar aquele povo duro lá e morrer por causa do nome do Senhor. Né? Qual que é o valor que nós damos às pessoas? Então são coisas que nós devemos buscar diante de Deus, realidade espiritual de corpo de Cristo. Não é pontuar as coisas, porque na verdade a vida do Senhor está em nós. E se essas coisas não estão acontecendo com a gente, é porque de alguma maneira existe alguma coisa que impede que a vida do Senhor seja manifesta em nossa vida. Né? E é um prejuízo muito grande, irmãos, nós sermos aqueles que só tocamos o Senhor nas reuniões. É uma coisa assim absurda, sabe? Fala assim, eu preciso ir na reunião hoje para tocar o Senhor. Né? Porque o Senhor veio morar em nós. Veio habitar em nós. O Valdir acabou de falar aqui da mente de Cristo, que está disponível ao mais pequenino Filho de Deus. Né? Mas o que impede a mente de Cristo de nos governar? O que impede a mente de Cristo de nos governar? Né? Então hoje eu queria tratar com os irmãos, assim, ainda que provavelmente só fazer uma apresentação do assunto, mas eu queria tratar com os irmãos aqui sobre o inimigo mais sutil que nós possuímos. Sabe? E o pior de tudo é que é um inimigo que tem duas caras. E o pior de tudo é que é um inimigo que habita conosco. Então, sabe, nós falamos muito do perigo e realmente nós temos um adversário chamado diabo, né, que governa esse mundo tenebroso. Nós temos essas forças malignas desse mundo tenebroso
que nos encanta, nos seduz, nos atrai e nos leva para longe da vontade de Deus. Mas nós também possuímos um inimigo que habita conosco e que nós vamos ter a presença dele dentro de nós até aquele último dia da nossa vida. E nós precisamos realmente reconhecê-lo, conhecer as suas artimanhas e combatê-lo com todas as nossas forças. Ou vou dizer assim, muito mais, combatê-lo com tudo que Deus nos tem dado para combatê-lo. Combatê-lo com o Espírito Santo, com as armas da nossa milícia, com o poder do alto, porque em nós mesmos não há nenhuma condição de combatê-lo. Então, como nós temos estudado essa epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, né, eu gostaria de avançar um pouquinho com os irmãos hoje lá. Eu penso que eu vou conseguir fazer uma introdução e nós vamos precisar de mais uma reunião tratando basicamente desse assunto. Então eu não vou ser metódico com os irmãos hoje não. Eu vou pegar só alguns pontos e vou trazer uma palavra introdutória sobre o assunto. Mas nós vamos continuar, se o Senhor permitir, numa próxima oportunidade, até porque faz tempo que a gente não toca em Filipenses, né? Já faz uns dias, né? Então na próxima oportunidade eu quero avançar um pouco com os irmãos, porque hoje eu parei para ler o texto e assim, eu já tinha em vista o que eu ia compartilhar com os irmãos, mas eu parei para ver o texto e lendo no original, sabe? Tem tantas coisas especiais aqui que não dá para passar por cima. Ó, Valdir, só para você ter uma noção, Valdir, no versículo 11. Não, capítulo 3. No capítulo 3, versículo 11, está escrito assim, ó: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Né? Agora, eu vou pegar só a palavra que foi traduzida aqui por ressurreição. Só a palavra. A palavra que foi traduzida aqui por ressurreição, ela é ex-anastasia. Você sabe que anastasia é ressurreição. Mas o tradutor teve a coragem de traduzir a palavra ex-anastasion por ressurreição. Então, vamos dizer assim, seria difícil se eu colocasse aqui assim, ó: para ver se de alguma maneira eu alcance uma ressurreição ascensional. O que é isso? Ressurreição ascensional. Muda tudo, né? Porque a gente não entende o texto. A gente vai ler e fala assim: peraí, ele já era nascido de novo, tem que alcançar a ressurreição. Mas esse termo ex, sabe, é o ascensional. Por quê? Porque essa ressurreição, esse poder da ressurreição, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos e foi colocado dentro de nós, esse poder veio a nós para que a gente pudesse também avançar numa vida de ressurreição, até chegar àquela posição para que nós fomos chamados. O redemoinho do Jó. É, o redemoinho do Jó. Então, são muitas maravilhas que a gente perde, sabe, nas traduções. Mas vamos lá. Nós vamos partir do versículo 3. Eu vou ler primeiro o versículo 3 e depois eu vou ler o versículo 16. E então, aí a gente vai ver se a gente consegue, pelo menos, fazer assim, um paralelo de tudo que está aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos orar primeiro. Pai, nós louvamos o Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de abrir a Tua Palavra. Nós reconhecemos, Senhor, que nós somos pó e cinza, e que de nós mesmos não há condição nenhuma, e que há muita dificuldade, Senhor, para gastarmos tempo com a Tua Santa Palavra. Então nós precisamos de um milagre nessa noite, Senhor. Lança por terra toda a nossa ansiedade, Senhor. Lança por terra, Senhor, todos aqueles raciocínios que não fazem parte do Seu programa para nós hoje. E nos ajuda, Senhor, a focarmos com o nosso coração na Tua Palavra escrita. E faça ela viva em nossos corações. Por misericórdia, Senhor, nós te pedimos, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o versículo 3, que é a introdução dessa mensagem, ele diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. A melhor tradução aqui seria que adoramos a Deus
em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Versículo 16. Mas naquilo que já chegamos, marchemos firme, ou andemos, segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Bom, dá para perceber que esse último versículo é uma conclusão do assunto. Ou seja, como se ele fosse repetir tudo o que ele já falou. Então ele chega aqui e ele resume e volta a falar de tudo o que ele está falando. Só que aqui o tradutor colocou andemos, ou seja, está falando que tudo isso não é para a gente fazer poesia, não é para a gente citar e esquecer, mas é que a gente tem que colocar os pés nessa direção e seguir firme, como soldados que estão marchando em direção à guerra. É esse o sentido da palavra aqui. Bom, mas no meio de tudo isso, né, nós temos Paulo explicando para nós o que significa adorar a Deus em espírito, ou o que significa não servir a Deus, ou servir a Deus em espírito, e o contrário disso, ou seja, e não confiar na carne. E aqui, irmãos, nós vamos encontrar um outro versículo aqui, que eu vou citar, só para os irmãos terem uma noção de que isso está escrito. No versículo 13, ele vai dizer assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bom, então ele vai fazer um paralelo aqui, tá? Entre o que é o viver espiritual e o que é o viver na carne, né? E uma das grandes armadilhas da nossa carne é fazer com que a gente fique rodando em círculos na nossa vida cristã, independente do estágio que a gente esteja, e não avance. Essa é uma das armadilhas sutis da nossa carne. Tem uma pior. Sabe qual que é pior do que a gente não avançar? Pior é a gente ficar olhando para trás. Sabe? Olhando para trás. Porque esse mundo maligno, caído, perdido, a glória dele está lá atrás. Mas a nossa não. A nossa esperança está para frente, né? Para frente. A gente só olha para trás para lembrar que o nosso Senhor foi para uma cruz para nos tirar desse mundo e nos fazer seus. A única coisa que a gente tem de nos gloriar lá atrás é a bendita cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa carreira cristã, ela deve ter esse quesito, irmãos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim. Porque se não for assim, nós também estamos rodando em círculo. Nós estamos envolvidos com alguma coisa boa e estamos aqui, ó. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesses dias, aí ouvindo muitos irmãos e pregando e meditando, né, e nos diversos locais onde a gente compartilha, são diversos assuntos que têm me levado a compreender, sabe, uma mesma direção. A sutileza da nossa carne, sabe, e as estratégias da nossa carne para não deixar que a gente seja aquilo que o Senhor quer que a gente que é ser um ser espiritual, sabe? Porque, vamos dizer assim, a vida que nós recebemos do Senhor, ela é uma vida que nos capacita a experimentar todas as glórias, sabe? De um andar ascensional com Deus. E se nós estivermos vivendo esse tipo de vida, primeiro que nós vamos estar aí vivendo em novidade de vida. Ou seja, a nossa carne não suporta isso. Porque a nossa carne, ela depende, sabe do quê? Ela depende de um modelo, de um padrão, de uma regra, de alguma coisa para ela ficar repetindo e nos iludindo. Então, nós temos que vencer isso, sabe?
Porque a nossa carne, ela é religiosa. Ela é religiosa. Então vamos dizer assim, que se hoje a gente tiver um culto aqui e a gente cantar um cântico para o Senhor e tiver uma visitação espiritual naquele cântico, aí o que nós vamos fazer na próxima reunião? Repetir o cântico. Nós vamos querer repetir o cântico, irmãos. Vai dar certo. Não. Essa é a nossa carne. Então, quando o texto fala aqui que a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito, somos nós que adoramos a Deus em espírito e não confiamos na carne, é isso mesmo que nós somos? Ou nós somos os ritualistas, que depende da carne para fazer o culto funcionar? Porque que está escrito, não esqueça as coisas, já passa. Vocês entendem a dificuldade de tratar do assunto, irmãos? Porque a nossa carne é sutil, a nossa carne é religiosa e ela gosta de controlar a nossa vida inteira, inclusive a nossa vida de adoração. Sabe? É por isso que a gente vira dizimista fiel. Sabe? Porque é fácil ser dizimista fiel. Não tem erro. É só pegar o salário e tirar 10% e dar na igreja. Que exercício espiritual tem nisso, irmãos? Pura carne. Mas nós gostamos disso. Nós gostamos de ser metódicos, sabe? Eu quero uma igreja que eu já sei o que vai acontecer. Que eu chegue lá, sabe exatamente o horário que começa, como que é o ritual, como canta os cânticos, hora de ficar em pé, hora de sentar, hora de fazer, hora de terminar e vou embora. Nossa carne gosta disso, tá certinho. Então Paulo está falando assim, nós não somos isso. Nós adoramos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Então, irmãos, existe um caminho para isso. E do versículo 1 que eu li ao último, Paulo vai nos mostrar o caminho. Agora, antes de nós entrarmos no caminho, eu quero ver se os irmãos se lembram qual é a mensagem central de Filipenses. Vocês lembram? Qual que é o cerne de toda a carta que eu falei para os irmãos? Falei assim, aqui está o centro onde gira toda a epístola de Filipenses. Os irmãos se lembram ou não? Hã? 2, eu acho que é do 6, né? Ou do 5? Filipenses 2, do 5. Isso! Do 5 até o 11. Isso aqui é o, vamos dizer assim, é o centro da epístola. Filipenses 2, do 5 a 11. Então essa epístola ela vai começar assim, ó. Essa parte principal da epístola, ela vai nos dizer assim, ó. De sorte que haja em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. E aí, né, eu penso que é sempre importante nós lermos isso. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Em razão disso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó, aqui está tudo o que nós precisamos saber. Que o nosso Senhor, sendo quem Ele é, Ele abriu mão. Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão daqueles atributos da divindade. Ele só não abriu mão da divindade porque é impossível Ele deixar de ser Deus. Mas tudo aquilo que a divindade possui, Ele colocou de lado e veio a esse mundo como um homem. Tomou a forma de servo. Tomou a forma de servo e sendo servo, sendo homem, ele obedeceu. Até onde ele obedeceu? Até a morte. E morte de cruz. Então, irmãos, esse foi o caminho do Senhor. E Paulo está falando que nós temos que ter a mesma mente, a mesma atitude, o mesmo sentimento. E é só por aí que nós conseguimos deixar para trás a carne. Então, no capítulo 3, né, quando nós lemos esse texto, Paulo vai falar dele mesmo.
Agora ele não está falando do Senhor, ele está falando dele mesmo. Como foi que ele respondeu essa demanda? Então ele vai dizer o seguinte, no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: ainda que também podia eu confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ou seja, aqui ele nos apresenta as características dele. Está falando assim, ó, eu bem que podia confiar na carne. Sabe por quê? Porque eu tenho um bom pedigree. É isso que ele vai deixar para nós aqui. Da onde ele vem, qual foi o tipo de criação que ele teve, qual foi a forma, a forma religiosa que ele teve. E olha, irmãos, se vocês forem assim estudar com carinho cada uma dessas qualificações que Paulo apresenta aqui, vocês vão ver que Paulo era um homem que ele juntava todas as suas forças em busca de cumprir o propósito da sua vida. Ele não era um largado como eu. Não, ele era um homem, ele era um homem que vivia segundo aquilo que ele estava proposto desde que ele nasceu. Então olha só o que o texto vai dizer. Ó, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ou seja, ele está falando da carne aqui num aspecto que normalmente a gente tem uma tendência de gostar. Porque quando a gente vai lá em Gálatas, vamos dar uma olhadinha lá em Gálatas, naquela carne que a gente odeia, que a gente quer se livrar dela a todo custo. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quando a gente olha para essa relação aqui, a gente fala assim, Deus me livre da carne. Porque vamos dizer assim, esse é o lado da carne que nenhum de nós quer carregar ele. Ainda que eu tenha, mas nenhum de nós quer. Porque a gente sabe o prejuízo que isso causa para a nossa imagem. Agora, o outro lado, tá, que nós estamos vendo lá em Paulo, é algo que faz exatamente o contrário com a nossa carne, que eleva a nossa imagem. Sabe o que eram os fariseus nos dias do Senhor? Era aquelas pessoas que você olhava para elas assim, ó, e falava assim, ó, aí vai um homem de Deus. Era esses aí, entendeu? Era aqueles homens que carregavam na testa assim, uns negócios dessa largura assim, ó, e o que tinha lá dentro eram os versículos bíblicos que eles tinham decorado. Era aqueles homens que, na época a Bíblia não era assim, ó, os livros eram rolo, que ficavam numa sinagoga, tá? E qualquer pergunta bíblica que você fizesse para eles, eles te respondiam em qual daqueles rolos estava escrito, decorado. Era aqueles homens que andavam com as vestes que até te espantava de ver como que eles eram bem vestidos. Quando eles chegavam para se lavar, você ficava com inveja deles, da maneira ritualística como eles se lavavam. Quando eles iam adorar, a gente viu a oração de um, lá em Lucas capítulo 19, que vai ao templo e faz a oração, né? E eles faziam isso com muito prazer, com muita alegria, sabe? Porque eles estavam demonstrando que eles eram os homens de Deus. E Paulo está dizendo que ele era um homem desse, sabe? E esse homem tão grande, ele vai dizer assim, ó, que o resultado de todo esse caminho foi que ele se tornou o maior inimigo da igreja de Deus. Porque ele termina a relação dele falando assim, ó, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo o zelo, assassino. Essa é a sutileza da nossa carne. Quando nós servimos a Deus da carne, nós vamos nos encontrar com as mãos cheias de sangue lá na frente. Porque nós estamos mantendo o mesmo pervertido com a máscara diferente. É o mesmo velho sem vergonha, travestido de santo. Isso é a carne. Por isso, irmãos, quando nós combatemos a carne
na nossa vida cristã, ou seja, quando nós tomamos uma posição de não mais adorar a Deus segundo a carne, não mais querer servir a Deus segundo a carne, não mais querer viver uma vida cristã baseada nas coisas que já tinha que ter ficado para trás, e a gente quer avançar no conhecimento do Senhor, a gente está deixando para trás um homicida, a gente está deixando para trás um adúltero, a gente está deixando para trás um fornicário, a gente está deixando para trás um traíra, um ladrão, um psicopata. Por isso que nós não podemos negociar esse assunto. A vida cristã é ascensional. O que significa ascensional? Esquecendo-me. Opa, isso aqui já foi bom, mas ficou para trás, tem que avançar. Não, isso aqui maravilhoso, mas é hora de deixar isso aqui para trás, porque eu tenho um alvo. Eu tenho uma soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor me chamou como filho dele para reinar com ele, e eu não posso permitir que nem mesmo a melhor parte da minha carne me prenda nesse caminho. Os irmãos entendem isso? É esse o assunto do irmão. Então ele está dizendo, irmãos, que a vida cristã é como uma marcha de guerra. Sabe, quando o inimigo está pronto lá para a batalha e o seu general fala assim, ó, marcha. Não é fácil não. É? Você marchar em direção à guerra não é fácil não. Mas é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Nos levar a avançar, destruindo cada um desses obstáculos, os tenebrosos e os sutis. Tudo aquilo que mantém a nossa carne funcionando tem que ficar para trás. Então Paulo, ele vai dizer assim, ó, o que para mim era lucro, o que para mim era motivo de aplauso, o que para mim, o que me elevava, o que me mantinha no foco, eu considero estrume. Eu considero como fezes humanas na tradução original. Eu considero como fezes humanas, para que possa ganhar Cristo, ser achado nele, não tendo nenhuma justiça que vem de mim mesmo, não tendo nada para me gloriar na carne, não tendo nada, mas apenas e tão somente aquela justiça que vem de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, esse é o nosso desafio. Esse é um desafio que o Senhor traz para nós. Deixarmos para trás o que tem que ficar para trás. Pegar tudo aquilo que pertence a nós mesmos, no que diz respeito à carnalidade religiosa, e falar assim, ó, isso aqui já deu. Isso aqui já deu. Porque as boas obras da carne, elas só servem para inflar o nosso ego. É só para aumentar o nosso orgulho. É só para a gente dizer assim, ó, eu sou melhor do que ele. Eu sou mais santo, eu sou mais puro. Sabe, eu sou mais ativo na obra, eu sou mais útil. É para isso que serve a nossa carne, para mais nada. Então, sabe, nós precisamos realmente de um batismo de arrependimento, sabe, daquilo que nós consideramos ser agradável a Deus na nossa carne. Porque eu penso, irmãos, que não tem nada que atrapalha mais a nossa vida cristã do que esse inimigo sutil que a gente tem dentro da gente, que nos impede de adorar a Deus em espírito, ou de servir a Deus em espírito. Sabe, o nosso Deus não é um ídolo que precisa que um monte de gente carregue ele para ele funcionar. Nosso Deus não necessita que a gente faça um barulhão para que o mundo ouça a voz dele. O nosso Deus não precisa que a gente pinte por aí imagens para representá-lo, sabe? Hoje eu estou irado com isso, porque eu estou vendo irmãos entrar na rede social, reclamar porque lá na Olimpíada fizeram um quadro igual o quadro da 20 lá, com um monte de drag queen. E estão chamando aquilo de abominação. Mas a maior abominação é os crentes achar que o quadro do Da Vinci tem alguma coisa a ver com a ceia do Senhor. Tá? Isso é que é abominação. Então, olha a situação, olha onde a gente está. Olha o tamanho do buraco que a gente entrou. Sabe o que levou a gente aí? A carne religiosa, que chama prédio de casa de Deus. A carne religiosa que confunde as coisas do esoterismo com manifestação do Espírito Santo na igreja. Sabe, a carne religiosa tem que ser banida da nossa vida. E isso só pode acontecer, meus irmãos, como corpo de Cristo, se todos nós estivermos decididos
que queremos servir a Deus no Espírito. E não queremos mais agradar a carne. Vocês aceitam o desafio, meus irmãos? Vocês aceitam o desafio de buscar do Senhor um meio de servir a Deus em espírito e não mais agradar a carne? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos liberte dessa religiosidade morta. Nos livre dessas coisas de homens. E nos capacite a adorar o Senhor em espírito e em verdade, em novidade de vida, dia a dia, conforme a vontade do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós nos humilhamos diante de ti, Senhor. Pedimos para o Senhor nos libertar, Senhor. Nos livra, Senhor, desses costumes antigos, Senhor. Nos livra, Senhor, dessas coisas religiosas incrustadas no nosso coração, Senhor. Por misericórdia, Senhor, faz uma obra em nós, Senhor, para que a gente, nesse tempo do fim, nós sejamos aqueles que te adorem em espírito, Senhor. Por misericórdia, Senhor, nos socorre. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.